Bom, pessoal, acho que já dá para começar. Enquanto o pessoal ainda vai entrando, a gente inicia aqui também com vocês que já estão. Bom, me apresentando, sou a Denise Costa, eu faço parte do time de engenharia aqui da TD Cinex. Trabalho junto com o Jonas e com o Vitor, no time de Palo Alto. Agora eu estou com o Strata, então caso vocês tenham alguma dúvida técnica, precisem de algum apoio, vocês podem me mandar um e-mail, podem me ligar, podem me chamar. Mesma coisa com o Jonas e o Vitor. Estamos aqui para apoiar vocês com todas as dúvidas que vocês tenham. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre as novas tecnologias da Palo Alto, falar um pouco sobre o Tech Refresh também. Deixa eu só mudar o slide aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Estou vendo a tela do Tech Refresh. Tá joia. Agora Agora sim. mudou. Beleza. Então, beleza. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as novas ameaças no mercado, né? Os equipamentos que eles estão saindo de linha, estão indo para o end of life ou para o end of sales, os novos devices, as novas features também dos equipamentos, bundles novos que entraram também, os tipos de suporte que nós temos, e falar um pouquinho também da campanha do pódio premiado com o Tech Refresh da TD Cinex. Então, vamos lá. Bom, por que é importante a gente deixar as nossas tecnologias atualizadas, né? Esse slide ele mostra um exemplo de grandes ataques que houveram pelo mundo, onde várias empresas enormes foram afetadas. E a ideia é que quanto mais os novos ataques aconteçam, porque a gente sabe que dia após dia, enquanto a gente está dormindo, quando a gente acorda, uma nova ameaça ela é jogada no mercado. E a gente precisa estar sempre à frente, né, para conseguir se proteger disso. Então, o ideal é que as nossas tecnologias elas sempre estejam atualizadas, tanto com as versões de firmware recomendadas, quanto com os upgrades de caixa também, porque conforme os softwares vão ficando mais robustos, é necessário que as caixas também acompanhem, tendo novas atualizações, que elas sejam mais parrudas, que elas aguentem melhor impacto, tenham melhor processamento. Então, o ideal é sempre deixar software e hardware sempre atualizados assim que possível. Falando um pouquinho sobre o End of Life, aqui são alguns exemplos dos equipamentos que eles estão saindo de linha, com as datas que eles deixarão de ser vendidos e as datas que o suporte irão acabar também. Nesses hardwares, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do PA4020, ele já avisa também qual que é a última versão de OS que é suportada. Então, com esses gráficos, a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, de quando a gente precisa fazer o upgrade dessas caixas, né? Fazer uma troca delas, e até quando a gente pode fazer atualizações. Então, por mais que o hardware ele esteja para ter a sua data de end of sales expirada, a gente consegue fazer atualização dos softwares dela até a data de end of life. Então, vocês ainda têm uma brechinha para algumas caixas, para alguns equipamentos, de ainda ter a possibilidade de fazer a renovação até a data mesmo de end of life, e aí não tem mais como fazer renovação, não tem mais suporte. O ideal é realmente fazer um upgrade de caixa. Esse é o portfólio com as novas caixas disponíveis da Palo Alto. Denise, Pode falar. só volta lá no último slide, por favor. Volto. Acho que mais um também. Mais um. Legal. Aqui, pessoal, a gente pode ver aí quem é mais antigo de Palo Alto, né? Já está trabalhando aí há algum tempo, que algumas linhas relativamente entre muitas aspas novas, né? Eu acho que o Adão até abriu o microfone para falar disso daí. Eu não sei se era essa a questão aí, Adão. Não, só Como ficou aberto, eu sou novo, só peguei os últimos modelos. legal, que a gente está ali ó, com 32
a linha 32, né, 00, 5200, o PA 220, isso daqui, cara, a gente precisa tomar bastante cuidado ali, até em ofertas que a gente já fez, né, para o nosso cliente ali, que talvez estejam válidas, informar, né, para o cliente ali, ou até mesmo já tomar a ação ali e fazer a mudança para os hardwares novos, que é o que a Denise vai mostrar no outro slide ali, que já estava mais para frente, né? Então, em linha 3220, pensar em algum equipamento da linha 1400, 5220, 5200, pensar em alguma linha da 34, PA 220, pensar em PA 400, né? Então, são algumas coisas aqui que a gente precisa tomar bastante cuidado nas propostas que a gente tem feito e já pensar ali também, né? Possivelmente, né, como o assunto aqui também é Tech Refresh, pensar ali em algum cliente que a gente já vê ali de alguns equipamentos que estão entrando em end of life, end of sales ali para fazer esse refresh, né, até pensando ali em novos licenciamentos, versão de EPA-OS, como bem a Denise citou, né? Então, alguns detalhes aí, né? Como o Widefire ali, o Widefire WF500, enfim, né? Então, só puxando aí, né? Levantando essa bandeira aí que é bem, bem importante desses hardwares, igual eu falei, né? Entre aspas, mais novos aí, tá? Então, era esse comentário que eu tinha aí, Dê. Pode continuar. Obrigada, Jonas. Vou avançar um pouco aqui. Então, essas são as novas caixas, a 4ª geração de hardware, que vem com Machine Learning. Então, a gente tem a série 400, 800, 1400, 3400, 5400, 5450 e 7000. Essas são as novas caixas que a gente tem no portfólio. A gente consegue ver mais ou menos a média de throughput entre elas. Aqui tem um produto da Palo Alto, na verdade é uma ferramenta de auxílio, né? Esse exemplo que eu estou dando é entre 850 e o 440, mas não significa que é uma comparação de fato entre eles na hora de fazer um refresh, tá, pessoal? Essa ferramenta, ela é interessante na hora que vocês forem fazer o refresh com o cliente, porque vocês podem fazer um comparativo da caixa atual que ele tem com uma possível nova caixa que irá entrar no ambiente dele nesse refresh. Para os refreshes, a gente tem algumas formas de pensar em como fazer. Então, a gente pode analisar o ambiente do cliente, conversar com ele e entender qual a perspectiva de crescimento que esse cliente vai ter. Então, se ele tem uma caixa um pouquinho mais simples, menor, a gente pode pensar no refresh de colocar uma caixa que irá acompanhar o crescimento dele por 5 anos, por exemplo. E a gente pode também fazer um comparativo com os mesmos throughputs que a caixa atual tem também, só que com uma caixa mais nova. E caso o cliente também tenha uma caixa que é muito parruda, uma caixa muito grande para o ambiente dele, a gente também pode fazer um refresh para uma caixa um pouco menor, se o cliente disser que ele não tem uma grande perspectiva de crescimento, que ele vai continuar por um tempo do jeito que está, a gente pode ofertar uma caixa menor também, que vai atender do mesmo jeito. Então, são esses 3 cenários que a gente precisa pensar. Se o cliente vai expandir e para quanto ele vai, então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de uma caixa maior para o ambiente dele, ou a gente pode trocar, entre aspas, uma caixa pela outra, com os mesmos throughputs, com as mesmas features, mesma performance, porque para o cliente está excelente do jeito que está. Ou caso ele tenha uma caixa muito grande, a gente pode pensar em colocar uma caixa um pouco menor para também não ter aquela necessidade de um canhão para matar uma formiga, né? Então, são 3 cenários que vocês podem levar em consideração na hora de conversar com o cliente sobre um refresh. Essa ferramenta... Oi, pode falar. Um parênteses aí também, para quem, de novo, né, é mais antigo aí de Palo Alto, né? Essa citação, essa referência, né, que a Denise fala aí de análise, ela pode ser feita ali
anteriormente com o BPA, né, que todo mundo, eu acredito que conheça aí, e agora utilizando o IOPS, né? Então, isso é bem interessante. O IOPS, ele está vindo aí meio que para substituir o BPA, né? Então, isso é bem interessante e é um dos basicamente pré-requisitos aí para essa análise aí dessa troca de equipamento, né? Onde ele vai apontar o que está sendo usado, o que não está sendo usado, e em uma conversa com o cliente ali a gente adiciona ou não o licenciamento caso necessário, né? Então, pode ser que no momento da primeira venda, né, foi feito ali a venda de alguns licenciamentos, e agora a gente tem outros licenciamentos que vai ser acho que é o próximo assunto aí da Denise, né, que podem ser adicionados durante esse Tech Refresh também, tá? Então, o IOPS ele veio aí para ajudar bastante nessas decisões aí também. Valeu, Jonas. Pode. Então, dentro do site da Palo Alto, a gente tem acesso a essa ferramenta que a gente consegue selecionar vários equipamentos, não necessariamente um para um. A gente consegue pegar uma listinha de equipamentos e fazer um comparativo entre eles. Então, acredito que isso também deu uma ajudinha para vocês na hora de indicar, né, qual seria o melhor equipamento para o ambiente do cliente. Aqui são algumas das novas funcionalidades do PAN-OS 11.0. Então, a gente tem novidades no Advanced Threat Prevention, Nudify, DNS, DLP, na parte de IoT, IOPS. A gente tem algumas novidades de hardware também, que eu já mostrei um pouco para vocês. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre eles agora mais para frente. A plataforma da Palo Alto, né, ela tem uma segurança de mercado para toda a empresa, então a gente consegue atender diversas áreas dentro da mesma plataforma. Então, é uma segurança unificada. Então, a gente consegue fazer serviços de segurança integrados de hardware e software. A gente consegue dar uma experiência mais otimizada para o usuário final em todos os locais que ele estiver. A gente consegue unificar as operações de segurança. A prevenção baseada em machine learning, como é que ela funciona, né? Os pontos principais é fazer a prevenção de ameaças desconhecidas de arquivos, fazer detecções, gerar e distribuir modelos e proteções. Então, a gente tem prevenção sem assinatura, baseada em machine learning, ele faz atuação inline, não temos atraso de produtividade, temos várias técnicas avançadas para malware, os melhores mecanismos de categorização de URL, inteligência compartilhada para uma melhora de análise, proteções para todas as ameaças, em segundos, inteligência diária para treinar novos modelos, a gente consegue entregar diretamente aos firewalls essas atualizações de forma diária. Um pouquinho sobre os licenciamentos, que acredito que vocês já conheçam, mas falar um pouquinho mais aprofundado sobre eles, para quem ainda não conhece. A gente tem a Advanced Threat Prevention, que ele vai evitar que todas as ameaças conhecidas em todo o tráfego. Advanced URL Filter, ele vai impedir o acesso a sites maliciosos que são conhecidos e novos. O Wildfire, ele vai garantir que os arquivos estejam seguros com uma detecção automática com prevenção de malware desconhecido. Então, entre o Advanced Threat Prevention e o Advanced Wildfire, a gente consegue falar a grosso modo, né, que o Threat Prevention ele vai fazer a proteção em cima de ameaças conhecidas. E o Wildfire ele vai fazer a prevenção em malwares desconhecidos. A gente também tem o DNS Security, que ele vai interromper ataques que usam DNS para como de controle, para roubo de dados. Proteção para IoT, então ele vai dar uma visibilidade, fazer a proteção de dispositivos de IoT e IoT. O Data Loss Prevention, que é a prevenção de perca de dados, então ele vai restringir que dados sigilosos eles sejam vazados de forma intencional ou não. O Global Protect, que é o serviço de VPN, que ele amplia, né, os recursos do FAR em todos os lugares que o usuário estiver. O SD-WAN, que ele é a parte de rede de segurança, que é nativamente integrados.
Sobre o URL Filtering e o Advanced URL Filtering, né? Tem algumas diferenças, mas basicamente o Advanced URL Filtering, ele tem tudo que o URL Filtering tem também, só que ele tem alguns adicionais. Então, ele tem a prevenção de ameaças da web em tempo real. Então, por exemplo, quando um comportamento de acesso web é visto como suspeito, o URL Filter ele vai ter a capacidade de fazer essa análise em tempo real, sem necessitar, por exemplo, ele enviar todo o conteúdo para receber avaliações de uma sandbox, por exemplo. Então, tendo esse mecanismo em tempo real, isso é muito útil contra phishing, exploit, técnicas de fraude, comunicação com C&C. Ele também faz a detecção de imagens de phishing. Esse é um recurso muito bacana, porque, por exemplo, o usuário ele vai acessar um site que ele tem a mesma aparência de um site de banco, só que ele é um site fraudulento, o usuário não sabe. Com o Advanced URL Filtering, ele consegue fazer várias verificações na assinatura da imagem, por exemplo, na emissão e no tempo de certificado que a página tem. Ele também faz uma análise de branding em cima da marca, e com essas informações é possível ele definir se aquele site ele é verdadeiro ou ele é fraudulento, mesmo que tenha exatamente a mesma imagem de um site real. Esse é um recurso bem bacana para os usuários que, às vezes, eles caem num phishing e, sem maldade, né? Simplesmente entram lá por inocência e acabam colocando seus dados lá dentro e são vítimas de extração de dados. Ele também faz uma filtragem de sites de tradução. Como que isso funciona, né? A gente consegue entrar por um site através do Google Translator, por exemplo. Num site que, por exemplo, o YouTube, é um site que foi bloqueado. O usuário ele conseguiria fazer esse acesso, dando essa burladinha, através do Google Translator, por exemplo. Então, essa filtragem, ela vai barrar até que o Google Tradutor acesse, né? Mesmo que seja acesso pelo Google Tradutor, ele vai barrar esse acesso e vai fazer um bypass. Então, mesmo nesse caso que ele esteja tentando burlar, a aplicação ela vai bloquear esse acesso por conta de ser um site que ele não está liberado ou que ele possa ter um conteúdo malicioso também. Ele tem um suporte com várias linguagens, então eles fazem a análise de ameaças em mais de 41 idiomas, por exemplo. Tem a prevenção também de resultados armazenados em cache no mecanismo de pesquisa. Então, mesmo que o conteúdo tenha ficado no cache do navegador, como um registro dos últimos acessos pelo usuário, isso vai ser dropado também. Então, mesmo o cache em si, ele não vai conseguir fazer com que o usuário tenha sucesso nesse acesso. Ele tem medidas também anti-evasão, então, através do machine learning, né, a gente consegue evitar técnicas evasivas contra aqueles CAPTCHA, sabe? Que são fraudulentos, que têm os caracteres maliciosos. Então, ele vai fazer essa detecção e esse bloqueio também do HTML da página. Essas são um pouquinho das novas atualizações sobre o Advanced URL Filtering, mas lembrando que ele contém tudo que o URL Filtering tradicional também tem. Só temos alguns adicionais a mais. A mesma coisa com o Threat Prevention e o Advanced Threat Prevention. Então, ele conta também com as mesmas features do Threat Prevention, mas ele entra também com features adicionais, que é para evitar o tráfego evasivo do Command Control, através de protocolos web e não web, incluindo aqueles derivados e ferramentas de hack, como, por exemplo, o Cobalt Strike. Então, ele também vai impedir as explorações de Zero Day, que usam técnicas de exploração, como Command Injection, SQL Injection também. Ele tem modelos patenteados de Machine Learning e Deep Learning, e ele aproveita o conjunto, né, de dados de alta fidelidade dos clientes para fazer uma correção automatizada de falsos positivos. E também a gente conta com o Cloud Native Service, que está sempre atualizado e em constante expansão. Então, esses são alguns detalhes, algumas características do Advanced Threat Prevention. Outro comparativo do UDFire versus o Advanced UDFire. Então, como o UDFire tradicional, a gente também tem novos modelos de detecções, então ele consegue detectar mais de 26% de amostras maliciosas, e ele utiliza análise de inteligência em memória em tempo real,
ele tem mais novas 10 técnicas de detecções patenteadas e faz a prevenção avançada de ameaças invasivas sem interrupções em velocidade e escala. Falando um pouquinho sobre o DNS Security, né? Ele traz algumas novidades também. Na parte de domínio de alto risco, ele traz uma novidade de proteção contra domínios estrategicamente envelhecidos. Na parte de ataque de registro DNS, ele faz a proteção contra a zona DNS comprometida, DNS coringa, aquelas camuflagens de envio de informações para domínios que são controlados por terceiros também. Então, por exemplo, a gente está num site, digitando as nossas informações, a gente não consegue, humanamente, saber se aquelas informações que estamos digitando estão sendo extraídas e enviadas para outros domínios. Então, com essa nova atualização do DNS Security, a gente consegue fazer esse bloqueio para que essas informações não vazem para outros sites de terceiros. E ele também faz a proteção contra infiltração de DNS. Então, o DNS Security tradicionalmente já é o que vocês conhecem, mas ele conta com essas novidades também no licenciamento. Um pouquinho sobre o IOPS, que o Jonas comentou. Então, vou comentar com vocês alguns detalhes sobre essa nova ferramenta. Então, ele vai servir para fortalecer a postura de segurança, né? Então, das novidades do IOPS, né, a gente consegue entender os recursos de segurança que não são utilizados e ativá-los com as práticas recomendadas, se for necessário. A gente consegue acompanhar o ciclo de vida de adoção dos recursos e serviços de segurança que foram configurados. A gente consegue evitar em configurações incorretas na política de segurança antes de confirmar as alterações. A gente também consegue corrigir e implementar proativamente as práticas recomendadas antes de confirmar uma alteração na política. A gente consegue planejar atualizações com orientação sobre as versões de software para o ambiente. Então, isso é algo que ajuda a gente a resolver as paradas no Firewall, por exemplo. A gente consegue ter uma visão, né, 360 graus de ameaças e tendências em serviços de segurança para otimizar o investimento. As notificações de alertas, elas podem ser tradicionalmente via e-mail e também alertas via integração com o ServiceNow, por exemplo. Na parte de engajamento e suporte, a gente consegue criar um ticket assim, de forma bem prática e bem rápida para resolver problemas operacionais ou problemas de sistema. A gente também conta com o suporte web da Live Community da Palo Alto. Então, a gente tem só alguns adendos aqui, que o que está em branco, né, ele está disponível na versão free. Então, por exemplo, ver os gaps nas práticas recomendadas de configuração, obter recomendações para fechar as lacunas de segurança, entender os recursos de segurança que não são utilizados, acompanhar o ciclo de vida dos recursos, detectar problemas de hardware e de software, detectar algoritmos heurísticos baseados nas liminares, fazer análise de logos de rede, classificação de dispositivos na integridade dele no geral. O que está disponível na versão Premium são esses que estão em verdinho, um verdinho um pouco mais escuro, então a gente consegue fazer isso no licenciamento Premium. E tem também alguns apoios, né? Então, por exemplo, os que estão com a bolinha azul, ele requer o licenciamento do Cortex. E com a bolinha amarela, ele pede também a assinatura de segurança correspondente. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o DNS Security Dashboard, o Wildfire Dashboard, ele requer que a gente tenha também o licenciamento de DNS e o Wildfire. Mas o IOPS, ele está aí para facilitar a vida, realmente, do técnico, né? Deixar as coisas de forma mais clara para que a gente possa utilizar o nosso equipamento da melhor forma possível e conseguir usar todos os recursos disponíveis na caixa. A parte do IoT Security 2.0, Isso. então ele... Pode falar, Jonas. Posso? É o Luciano. Opa, pode falar também. Você prefere que deixe as perguntas para o final ou pode ir interrompendo? Se vocês puderem colocar as perguntas no chat também, pode ser. Ah, tá bom, beleza. Por favor. Desculpa, até mais. Não, que isso.
Ô, Luciano, mas já que chamou, manda bala aí, meu amigo. É, aproveita. Não, deixa eu fazer uma pergunta, então, aproveitando que a gente está falando de IOPS, porque eu estou com algumas situações aqui, estou precisando, inclusive, entender como é que a gente, qual que é o procedimento para se definir aí a capacidade de Cortex Data Lake que a gente precisa quando a gente habilita aí a versão premium, né? É, a gente tem uma calculadora que está disponível na internet, mas eu não sei exatamente se o caminho seria usar essa calculadora para ter uma estimativa ali de Data Lake para a gente cotar, né? Junto. Sim. E Ô, uma outra Luciano, observação que é o seguinte, quando a gente trabalha com uma oportunidade aí para habilitar o IOPS para um cliente que tem os firewalls, né, Palo Alto, eu descobri que a gente precisa ter um registro diferente, né, um registro para o IOPS, um registro para o Cortex Data Lake separadamente. Mas é isso, assim, eu queria confirmar qual que é o que vocês indicam para dimensionamento da capacidade de Data Lake para um cliente que quer habilitar IOPS no cluster de firewall dele. sim, respondendo aí a primeira pergunta, a calculadora ela vai ser a recomendação, tá, ô, Luciano? E lá a gente já consegue ter todas essas informações aí de quantidade de Cortex Data Lake. E referente à segunda pergunta, eu me esqueci agora o que Não, você trouxe. é, é porque para trabalhar uma oportunidade de IOPS, a gente recebeu aqui uma Ah, o dos orientação de que a gente registros, né? precisa ter dois registros, um para IOPS Sim, e outro para sim. o Cortex Data Lake. Legal, deixa eu te explicar por que é isso aí, explicar para a galera aí também, tá? Porque o IOPS, ele entra como Strata, tá? Então, oportunidades de Strata é um registro de oportunidade. Agora, o Cortex Data Lake, ele entra como sendo outra BU, digamos assim, dentro da Palo Alto, então é um outro sistema, ou seja, né? Quando eu estou trabalhando com oportunidades de Firewall de próxima geração, eu posso ter uma oportunidade inclusa de IOPS ali, juntamente com os outros licenciamentos. Agora, quando eu estou trabalhando licenciamento de Cortex, Data Lake, Cortex XDR, como é outro sistema, por isso que ele requer ali um outro registro de oportunidade. Por isso que, se você pediu algo desse tipo aí, você tinha um registro de firewall, né, digamos assim, por isso que alguém pediu para você um outro registro para a parte do Cortex Data Lake, tá? Justamente porque dentro da Palo Alto, ela é separada. A gente tem que lembrar lá, pessoal, que Cortex, digamos assim, né, ele fica lá sobre o guarda-chuva do Leonardo Leite e Firewall, ele não está sobre o guarda-chuva do Leonardo Leite, né? Ele entra lá como um standard, digamos assim, né? Onde tem lá os AMs e não tem os speedboats, tá? Então, é por isso que tem essa diferenciação aí, tá, Luciano? Obrigado, João. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Fiquem à vontade para abrir o microfone aí também. Se tiver mais acanhado, né? Pode mandar aí no chat aí, fiquem à vontade, tá? Então, se não tiverem, a gente pode seguir, Denise. E sem perguntas? Sem perguntas? Estão Denise, tímidos? Denise, Oi? a Isabela que está falando, eu tenho uma pergunta referente à renovação. Vou tentar contextualizar para vocês entenderem, tá? Existe Uhum. alguma regra que impede a gente renovar um equipamento que está em fim de vida, sendo o licenciamento dele atual expirado há algum tempo? Vou te dar um exemplo, o 220 ele está em fim de vida e a gente sabe que ainda é possível renovar, né? Por um tempo aí, se eu não me engano, até 2028. Se esse equipamento tiver com a licença expirada dentro dele há 6 meses atrás, a Palo Alto, ela impede a gente de seguir com essa renovação? Tudo bem, Isabela? Oi, Jonas, tudo bem? Vou te responder essa, tá? Não impede, porém, qual que é o ponto aí? Você vai ter o backdate desses 6 meses, entendeu? Então, beleza, você renovou por
2 anos, você vai ter basicamente 1 ano e meio somente Vai de licenciamento. retroagir. Isso, tem o retroativo, infelizmente, tá? Então, não tem um problema, né? O problema único é somente esse, e você pode renovar somente até a data do end of support, tá? Então, se é 2020, 31 de dezembro de 2028, a sua renovação dos licenciamentos e do suporte não pode passar dessa data. Muito obrigada, viu? De nada. Boa, valeu, Jonas. Se tiverem mais dúvidas também, aproveitem, hein? Dá bala aí, pessoal, senão a gente pode seguir aí. Bom, vamos seguir então. Então, sobre o IoT Security 2.0, né? A gente consegue ter uma descoberta rápida e precisa, porque ele vai usar machine learning para fornecer a visibilidade de todos os dispositivos, mesmo que eles nunca tenham sido vistos antes. Ele vai analisar o comportamento para detectar riscos, conformidade e atividades anômalas, e ele vai prevenir também contra ameaças conhecidas e desconhecidas. A gente tem uma segurança automatizada com Zero Trust, então a facilidade, né, para fazer a integração do Zero Trust com a detecção automatizada, com políticas de acesso e privilégios mínimos, com a imposição de um clique, então é algo muito simples de ser implementado. Desculpa, pessoal, o tempo em São Paulo não está bom. A gente tem workflows integrados, então a gente consegue fazer uma implantação simplificada, sem sensores, e uma automação do fluxo de trabalho de soluções de TI com a segurança existente. Então, as novas características, né, do IoT 2.0. Então, a gente tem uma visibilidade unificada, e ele também faz a integração de segurança com o XDR. As integrações, elas vão eliminar os pontos cegos de IoT em soluções de segurança existentes. Ele tem 20 vezes mais segurança no Zero Trust e é algo mais rápido, né, com políticas automatizadas. A gente consegue ter uma postura automatizada e relatórios de conformidade de uma forma muito simples, apenas com um clique. E a gente ganha, né, 70% de tempo na ativação de um IoT Security no momento atual, sem ter que alterar toda a topologia de rede já existente. Então, ele tem um rápido e preciso descobrimento, a melhor proteção da categoria, ele tem segurança automatizada com o Zero Trust e os workflows integrados. A gente vai falar um pouquinho sobre DLP também. Então, assim, só para contextualizar, eu estou passando brevemente sobre os licenciamentos que a gente pode usar nos nossos firewalls. Então, entre eles, a gente também tem o DLP. Então, aqui alguns exemplos, né, de como a gente pode estar usando o DLP dentro do nosso ambiente. Então, a gente consegue descobrir os dados confidenciais, né, detectar e resolver processos de negócios. Então, por exemplo, o RH, né, compartilhando dados não criptografados com o fornecedor externo. A gente envia um alerta para isso, uma notificação, né? Então, alerta os usuários sobre essas violações, para aumentar a conscientização sobre as políticas. A parte de educação, então a gente consegue implementar um treinamento, né? Por exemplo, a gente detecta que um usuário ele fez o envio de dados confidenciais por algum motivo, né? De forma intencional ou não. Através dessa detecção, a gente consegue entrar com a parte da educação, né? Dar um treinamento para esse usuário sobre a importância de não compartilhar esses dados com terceiros, mesmo que tenha sido sem querer, né? E a gente entra com a proteção para automatizar essa proteção de dados e a resposta a incidentes também. Então, ela tem uma cobertura abrangente para todos os dados confidenciais em todas as redes, nuvens, para todos os usuários. Tem atualizações sem delay por uma DLP que é fornecida na nuvem. A gente não precisa baixar sempre as políticas de DLP e depois publicar essas políticas internamente. Então, a gente já tem tudo isso em tempo real. É uma implantação muito simples, né? Então, a gente consegue habilitar uma política de DLP em minutos, não como os DLPs tradicionais, que a gente demora meses para fazer toda a análise, implantação e testes, até isso começar a funcionar. E ele tem um ótimo custo-benefício, né? Em comparação com os produtos que já são legados. Um pouquinho sobre o Global Protect também.
Então, são os principais cenários de uso, né? Os benefícios e também quando a gente deve usar uma licença de Global Protect. Então, para VPN de acesso remoto, né? Ele vai fornecer um acesso seguro a aplicativos internos baseados em nuvem para prevenção avançada de ameaças. Então, ele vai proteger o tráfego de internet, ele vai impedir que as ameaças cheguem até o endpoint, ele vai proteger também contra phishing, roubo de credencial. Com o URL Filter, ele vai aplicar as políticas de uso, né, de acesso, vai filtrar o acesso a domínios maliciosos e que tenham conteúdos adultos, por exemplo, impede o uso de ferramentas de evasão e revogação, ele protege o acesso a aplicativos em SaaS, controla o acesso e aplica as políticas para o aplicativo SaaS, enquanto ele bloqueia aplicativos que não são autorizados. Para as máquinas BYOD, né, que é para o usuário que ele usa a sua própria máquina para trabalhar. Ele suporta a VPN no nível do aplicativo para a privacidade do usuário, porque por mais que seja um uso corporativo, ainda assim a máquina é pessoal do usuário, de uso dele. Vai permitir o acesso seguro sem client, né, para parceiros e parceiros de negócios e terceirizados. Ele suporta a identificação automatizada de dispositivos não gerenciados. Também suporta mecanismos de autenticação personalizada para dispositivos gerenciados e não gerenciáveis. Na implementação do Zero Trust, ele vai fornecer a identificação confiável do usuário, vai fornecer informações do host, né, de forma rápida e precisa, para a gente ter uma visibilidade de qual serão as aplicações da política. Vai aplicar a autenticação de multifatores também incremental para acesso a recursos confidenciais. No licenciamento do Global Protect, né? Qual momento a gente deveria usar a licença, né? Quando a gente pode ativar o serviço do Global Protect. Então, aqui são alguns exemplos de quando é necessário e de quando não é necessário fazer o uso das licenças. Então, por exemplo, né? Para verificações RIP, é necessário ter a licença do Global Protect. Para fazer identificação de dispositivos gerenciados usando o número de série. Aplicação de política baseada em RIP também, no status do endpoint. Para aplicações de dispositivos móveis para endpoint que executa o iOS, Android, Chrome e afins. Para endpoints que executam Linux, que são IoTs também. Para VPN sem client, para split tunneling, split DNS e aplicar as conexões de Global Protect com exclusões de FQDN. Então, esses são os exemplos de quando é necessário usar o licenciamento do Global Protect. Para os outros exemplos, não é necessário usar o licenciamento. A gente pode usar exatamente as configurações que já tem por padrão na caixa para VPN. Aqui é um pouquinho sobre os bundles, né, dessa nova geração. Então, nós temos o novo bundle Core Security. Eu não sei se vocês já se depararam de fazer uma cotação pedindo o Bundle Pro, por exemplo. E aí ter um retorno de que o Bundle Pro não é mais comercializado. Então, a Palo Alto, ela se desfez de alguns bundles, como, por exemplo, o Professional, o Enterprise, e ela tem agora um novo bundle que é o Core Security. Para essas novas linhas, né? 400, 3400, 415, 1400. Então, nesses novos bundles, eles vêm com Advanced URL Filtering, Advanced Threat Prevention, Advanced UEFI e DNS SD-WAN. Quando vocês forem fazer uma cotação, às vezes o cliente de vocês, ele quer 3 licenciamentos, por exemplo. E aí, quando for desse caso, vocês podem pedir também uma cotação com o bundle, porque às vezes sai o mesmo preço dele comprar essas 3 licenças separadas, ou sai uma diferençazinha assim bem baixa, que ele vai ter como vantagem, né, levar mais 2 licenciamentos, entre aspas, de brinde por conta do pacote. Então, é algo que, quando aparecer para vocês, pensem em cotar também as licenças de forma separadas, mais o bundle, e ver o que fica mais vantajoso para o cliente. Então, esse é o nosso novo bundle agora para licenciamento. O Professional Enterprise, o de Data Center, de campus, eles foram descontinuados, tá?
um pouco sobre os suportes da Palo Alto. A Palo Alto ela tem o suporte Platinum e Premium, mas, por padrão, agora os novos licenciamentos, os novos pedidos, eles vão para o suporte BKLN, que é um suporte da TD Synnex. Para ter um suporte Platinum ou Premium com a Palo Alto, são analisados casos a casos, tá? Então, caso seja necessário que o cliente tenha o suporte diretamente com a Palo Alto vai analisar esse caso e vai indicar qual é o melhor tipo de suporte. Reparando aqui sobre as características de cada suporte, eles são praticamente iguais, né? Na parte da cobertura deles e no tempo de 24/7. O SLA que é um pouquinho diferente, né? Então, para eventos críticos, quando você é Platinum, te atendem em 15 minutos, em até 15 minutos. Num Premium, por exemplo, é até em 1 hora. E com o suporte BKLN, é o suporte da TD Synnex. Então, ele é uma extensão do serviço de suporte da Palo Alto. Então, a TD Synnex ela entra como centro de suporte autorizado pela Palo Alto. Então, temos as características bem parecidas com o suporte Premium, só que a gente ganha uma vantagem em alguns pontos. Então, por exemplo, ambos os suportes são 24/7. No BKLN, a gente ainda tem um adicional de poder ter um grupo de WhatsApp dependendo da criticidade do caso. Então, o pessoal do suporte cria um grupo para acompanhar mais de perto, né, como está o andamento de um chamado que foi aberto, por exemplo. A gente atende em 3 idiomas também, diferente da Palo Alto, do suporte da Palo Alto, que é somente em inglês. Com o suporte de BKLN da TD Synnex, a gente atende em inglês, espanhol, português. A solução de consultas técnicas e isolamento, ambos os suportes têm a mesma coisa. Na assistência de configuração básica, então, no caso de um Quick Start, por exemplo, no suporte Premium com a Palo Alto não teria essa opção. Mas com o suporte BKLN da TD Synnex, nós já temos essa opção de auxiliar com configurações básicas, né, no deploy no ambiente. Às vezes, o canal ele não está tão familiarizado com as configurações, ele precisa de um apoio um pouquinho mais de perto. O nosso suporte da TD Synnex consegue fornecer isso. E de resto, assistência de instalação, melhores práticas, nenhum dos dois suportes tem, mas os recursos online, sim. Então, esse é um pouquinho da diferença entre os suportes da Palo Alto com os suportes BKLN. Então, por padrão, só para reforçar, todos os pedidos eles vão ter automaticamente o suporte da TD Synnex. E casos específicos, eles serão estudados com a Palo Alto para ver qual é a necessidade deles atuarem, né, no caso do suporte a esse cliente. Um outro ponto interessante também, que eu não sei se todos vocês conhecem, é os equipamentos de on-site spare. Como funciona, né? Então, eles são caixas, né? São hardwares que eles são comercializados com a finalidade de serem usados como spare em caso de falhas de equipamento, de produção. Então, por exemplo, o cliente está lá com uma caixa, ela pifou, deu algum problema, precisou abrir um RMA dessa caixa. Enquanto essa caixa vai para o suporte, né? Vai para o suporte da Palo Alto, vai fazer algum conserto específico, a gente pega essa caixa de spare, a gente espeta no ambiente do cliente e passa os licenciamentos para dentro dessa caixa. E aí a gente fica com essa caixa enquanto a outra caixa está no RMA, e quando ela voltar, a gente tira a caixa spare, volta os licenciamentos de novo para a caixa de produção e volta a atuar. Essas caixas de spare, o ideal é que elas de fato sejam spare, tá? Então, só para serem usadas realmente em casos que o firewall de produção, por algum motivo, ele está inoperante e precisa de uma substituição de curto prazo, né? Até o problema ser resolvido. Então, alguns benefícios, né? Não tem licenciamento, suporte, renovação, uma caixa que ela vem basicamente crua, e aí, quando é necessário ser usada, a gente passa os licenciamentos da caixa de produção para ela. Então, os custos são mais acessíveis também. E em caso de falha do hardware em produção, né, as licenças, que eu comentei, elas são transferidas para o spare até o reparo do equipamento ser concluído. Então, é algo que vocês podem, caso não tenham, né, vocês podem pensar em ter,
ganhar pontos com o cliente, né? Principalmente em caso de um problema na caixa, a gente consegue fazer com que aquele ambiente fique menos tempo possível inoperante. Aqui falando um pouquinho sobre a plataforma como um todo, já já a gente está chegando ao fim da apresentação. Mas falando da plataforma como um todo, né? Então, como vocês podem observar, para cada ponto desse de Firewall, Intrusion Detection, RL Filtering, a gente precisaria de vários produtos de fabricantes separados, né, para atender às necessidades. A gente sabe que ter vários produtos diferentes impacta no ambiente, porque a gente não vai ter um ambiente unificado. A gente precisa de mais mão de obra, né, de mais braço para ajudar. A gente precisa de mais analistas cada vez mais sabendo mais sobre tudo. Entra naquela história do pato, né, que nada, anda, voa, mas não faz nada disso direito. Então, a gente tem esse problema, né, para deixar todos os analistas no mesmo ponto, com milhares de ferramentas para atender cada feature. E com a Palo Alto, a gente consegue atender, né, todos esses pontos numa plataforma unificada. Então, a Palo Alto ela tem solução para tudo. Quando vocês forem conversar com o cliente sobre alguma dor que ele tenha, né, no ambiente dele, ou até que ele reclame mesmo que ele tem vários vendors, por exemplo, a gente consegue usar esses exemplos para mostrar para esse cliente que com um único fabricante a gente consegue resolver 99% dos problemas dele. Então, aqui é mais para ilustrar mesmo todo o poder, né, que a Palo Alto tem numa plataforma de segurança unificada. Agora a gente vai chegar numa parte um pouquinho mais interessante para vocês. A TD Synnex está com uma campanha de pódio premiado. Como vai funcionar essa campanha, né? Isso entra para o Tech Refresh, para renovação ou para upsell. Então, como que ela vai funcionar? Cada renovação feita é igual a um turbo, né? Renovação com upsell é igual a 2 turbos. E um Tech Refresh ele vira 5 turbos. E no final dessa campanha, os 3 primeiros vendedores e pré-vendas, então isso vale tanto para o time comercial, tanto para os SEs, os primeiros 3 que juntarem mais turbos, né, eles vão ganhar pontos dentro do TD Synnex Club. Então, o primeiro lugar, 25 mil pontos, o segundo lugar, 15 mil, e o terceiro lugar, 9 mil pontos. E a gente consegue trocar esses pontos por alguns brindes, né? Não vou chamar um smartwatch de brinde, né? Mas a gente consegue trocar esses pontos por alguns produtos dentro do clube da TD Synnex. Então... Isso é interessante, hein, pessoal? É só requisitos. renovar, é só fazer tech refresh, Eu não é só deixaria para trás, fazer não. as coisas aí para que tem premiação. E aí, sobre maiores detalhes, pessoal, eu peço que vocês falem com a Amy, que atende a conta de vocês, né? Porque, cara, eu queria ganhar esse smartwatch aí, né? E ainda mais sabendo ali que, assim, renovação, cara, acaba sendo meio que por osmose, né? Então, pô, vale a pena participar aí dessa campanha aí do Synnex Club aí da TD Synnex, tá, pessoal? Então, tiverem alguma questão aí além, né, disso daí, eu acho que todo mundo tem meu contato, fiquem à vontade para falar comigo também, com a Denise e com o Vitor, mas eu peço que, antes disso, falem com a Amy de vocês, que eles já têm toda a explicação disso daí, tá bom? Valeu, Jonas. A gente tem algumas regras, né, do período da campanha. Ele vai até dia 30/11 desse ano. Então, a MSE, eles precisam apoiar o canal e apresentar informações de relatório de BPA para essas oportunidades de renovação. Tem que ter registro de oportunidade, né? E que seja uma oportunidade de tech refresh, upsell e afins. Então, a pontuação ela é válida tanto para o comercial, para a pessoa que vai vender, tanto para o time técnico, né? Para o SE, que vai apoiar.
Eu acho que é algo bem interessante aí, não exige um trabalho absurdo, eu acredito, né, que isso faça parte do dia a dia de vocês. Só que dessa vez vai continuar fazendo parte do dia a dia de vocês, só que com brindes. Brindes não, né? Prêmios. Que brinde é caneta. Isso aí é um prêmio bem legal que vocês podem escolher dentro da plataforma da TD Cinex do clube. Que vou só dar mais alguns exemplos do Tech Refresh para que vocês podem usar, né, na hora de abordar o cliente e falar com ele e mostrar para ele os pontos, né, sobre o ambiente dele e por que é necessário ele fazer um Tech Refresh. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do BPA. Aqui os exemplos de ambiente atual do cliente, né, então os comparativos, né, de como está com o comparativo do mercado, isso a gente pode apresentar para o cliente mesmo, com todos os dados dele, até para ele entender de forma mais profunda sobre como o ambiente dele de fato está. Então, a gente consegue colocar os principais pontos, né, que forem encontrados, que são pontos de atenção ou pontos que a gente poderia estar usando e não estamos por algum motivo. Aqui também, né, o ambiente ainda sobre o ambiente do cliente, né, com o FireX que ele tem, a gente consegue trazer as informações de quantas zonas ele tem, quantas políticas de segurança, os objetos, a utilização da CPU desse equipamento, quantos virtual routers eles têm. E a gente traz também, né, isso é só um exemplo do que vocês podem fazer, tá? Claro que vocês podem personalizar, mas a gente fez um modelinho que eu acho que para facilitar a vida de vocês é muito mais fácil. Na hora de defender, né, um argumento junto com o cliente, o do porquê fazer esse upgrade, ou do porquê manter, né, o ambiente dele atualizado. Então, aqui a gente traz um exemplo da linha 3200 da Palo Alto. Então, a gente explica, né? Põe uma foto da caixa, explica que isso está indo para End of Sales a partir do dia X. E a gente faz a comparação, né, da caixa atual do cliente para uma caixa recomendada que ele poderia usar. Então, a gente põe as características da caixa atual, tipo, quanto de throughput ele tem, quantas sessões ele suporta, da caixa atual e para a caixa recomendada também, quais são as vantagens, né, de fazer esse upgrade, fazer essa troca de equipamento, o que vamos ter de vantagens com isso, né? Quais são os acessórios que essa caixa vem, qual o tamanho dela, como a gente pode montar isso no rack. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, né, ele fala que é um cenário indicado para reduzir o número de zonas, né, de 50 para menos, ou para otimizar, porque às vezes não tem necessidade do cliente ter tantas zonas assim. Então, são algumas recomendações que vai fazer com que o cliente até se sinta mais confortável com esse interesse, né? Tipo, pô, o cara tá olhando de fato para dentro do meu ambiente, ele tá tendo um cuidado para saber o que eu não estou utilizando, o que é necessário, o que não é, na hora de fazer uma renovação, que não soe como algo só, ele me jogou tudo que tinha disponível aí para a proposta sair mais caro e para eu gastar mais. Então, com essas práticas, a gente consegue até fazer com que o cliente nos olhe de forma diferente, né? De fato, com uma preocupação com o bolso dele também, e não só querer vender aquilo para ele a todo custo. Alguns outros exemplos também do que a caixa tem a mais do que a caixa atual, né? E a gente também pode entrar com um comparativo, né, de BetoCard, caso o cliente esteja analisando outros fabricantes, né, ao invés da Palo Alto. Então, essas são alguns conselhos, na verdade, que vocês podem usar na hora de conversar com o cliente sobre um possível refresh do ambiente. Alguns comparativos que vocês podem fazer, caso o cliente esteja em dúvida de um equipamento para o outro. E todo um cuidado, né, de analisar o ambiente como um todo, indicar sempre qual é a melhor solução para o cliente, seja uma solução que vá suportar durante mais tempo o ambiente que está em crescimento, ou uma solução que vai ficar de igual para igual mesmo, a intenção é realmente só trocar por uma caixa que ainda esteja com o seu tempo de vida útil, ou até diminuir
o tamanho da caixa que ele tem hoje em dia para uma caixa menor que já vai atender tudo o que ele precisa, sem a necessidade dela ser muito grande ou a gente ter que renovar renovar não, né? Fazer uma troca por uma caixa do mesmo tamanho e o cliente não esteja utilizando nem 30% da capacidade dela. Então, por hoje, isso é tudo, pessoal. Mas vocês podem também mandar dúvidas aí, vocês podem falar as dores que vocês estão tendo também com os clientes, um auxílio, alguma coisa que vocês queiram ver de novo também na apresentação. Essa é a hora de vocês brilharem Esse é o e momento. falarem o que vocês quiserem. Inclusive, pessoal, aproveitando a dúvida do Luciano ali, né, de como fazer a estimativa, né, do Cortex Data Lake ali para os Firewalls, né, eu deixei ali um guidezinho aí no chat também para vocês conseguirem fazer, mas nada impede de nos consultar aí também referente a essa questão, tá? Então, tá aí no chat também. Beleza? E se não tiverem nenhuma dúvida, é isso daí por hoje, pessoal. Se não, fiquem à vontade para nos questionar aí qualquer coisa que tenha sido falado pela Denise. Pô, a apresentação foi tão esclarecedora assim que vocês não têm uma dúvida? Olha, podemos falar mais um pouquinho? Não sei se o tempo já Tem. estourou. Tem Claro que sim, sim. até 4h30. Ah, é? Oba! Então É? vamos lá. Eu queria saber o seguinte: há um tempo atrás a gente teve lá uma campanha aí de incentivo para refresh com a Palo Alto, onde ela decomissionava o equipamento que era trocado e gerava um crédito em cima desse equipamento e das licenças que estavam aplicadas nesse equipamento, né? Então, se eu troco ele hoje e esse equipamento ainda tem lá, sei lá, 9 meses de licenciamento válido, existia lá um cálculo que era feito, isso virava um desconto, né, na compra do equipamento novo. Eu estou entendendo que essas condições a gente não tem agora, certo? Exato, Luciano. Aí vai ter que, na verdade, ver caso a caso aí dessa troca, mas a princípio essa campanha passou, entendeu? Claro que vai ter algum incentivo extra para fazer esse tech refresh aí da parte da Palo Alto, com descontos, enfim, tá? Então, isso daí você pode ter certeza que vai vir bem agressivo essa questão. Mas essa outra campanha aí acabou passando, tá? Essa daí é uma nova campanha com todos aqueles pontos que a Denise Legal. citou aí. Perfeito, perfeito. É mais para entender se vai haver alguma condição especial por parte da Palo Não, Alto, com igual na certeza campanha anterior. Aham, aham. Não, com certeza vai ter algum incentivo aí, né? Mas aí vai ser caso a caso, basicamente. Mas vamos esquecer aí a campanha anterior, tá? Aham. E tem alguma condição para que a gente tenha aqui os nossos processos de refresh que a gente está trabalhando, elegíveis para a campanha? Eu preciso fazer alguma ação especial, porque, por exemplo, eu tenho alguns casos aqui, algumas oportunidades de refresh que já estão registrados, né? Aham. Então, se a gente trabalhar no sentido de gerar esse reporte, gerar o BPA, fazer esse trabalho conjunto com a Cinex e apresentar isso para o cliente, isso bastaria para a gente estar aí participando da campanha. Não, com Seria certeza, com isso? Ou tem que certeza. fazer alguma atividade especial aí de um registro Não, especial, fazer algum... Não, o que você está trabalhando com certeza pode entrar aí nessa questão. Aí eu só peço que para os novos, né, coloque lá, igual a Denise tinha colocado, coloque o nome da campanha, né, no momento que for fazer o registro, tá? Mas já que está sendo trabalhado aí, não fechou ainda, com certeza pode entrar aí para essa campanha aí atual. Claro, né? Se tiver dentro do período da campanha ali, né? Que foi 5/6, né? E vai terminar ali dia 30/11, tá? Então, Entendi. Vou dar uma olhada nas regras aqui, que descreve, então, os isso, exato, requisitos. exato. Tá bom, E aí só beleza. dá uma olhada no período da campanha aí também, tá? E aí só
só informa o AM que atende vocês dentro da TD Cinex para que ele saiba ali, né? Já que não colocou o nome da campanha possivelmente no momento do registro, mas ele saiba ali que está dentro do período da campanha e que você está sabendo e quer participar, né? Beleza, combinado. E essas linhas novas, 14, 34, 54, elas já estão homologadas na Anatel? Eu lembro que da última vez que eu consultei ainda não estavam, né? Cara, Evoluiu alguma coisa? Cara, eu preciso dar uma olhada. Como eu preciso dar uma olhada e informo a vocês, tá? Mas até a última vez que eu olhei ainda também não estava. E a previsão, na verdade, era esse mês, se eu não me engano. Mas eu vou dar uma olhadinha e confirmo aí para vocês também, referente a isso daí. Tá bom. E assim, a exemplo de outras situações que a gente teve no passado, isso não é impeditivo para a gente seguir com o projeto, né, ô Jonas? Inclusive, se a gente evoluir para venda, subir pedido, aquisição, isso acontece, não é impeditivo para a gente seguir com a aquisição. Não, tem como que eu posso falar, né? Uma regra aqui dentro da 3D Cinex que a gente pode comercializar, mesmo que não seja homologado pela Anatel, tá? Já o meu concorrente não pode fazer isso. Já que a gente vai se tocar nesse assunto aí. Então, a gente não tem esse problema, tá, Luciano? Beleza, foi de bola. Obrigado, acho que eram essas dúvidas que eu tinha. É isso aí, é isso aí. Fechado. Mais alguém, pessoal? Mais alguma questão aí? Nos informe aí que a gente vai tentando ajudar da melhor forma. E obrigado aí, Luciano, o pessoal que fez aí as perguntas. Isabela, se tiver mais alguma coisa, uma questão aí, por favor. Só um minutinho, Jonas, eu quero fazer uma pergunta. Claro. Eu tenho uma dúvida, eu conversando com o amigo Luciano, que surgiu mais uma. A Boa. primeira que eu queria entender é por qual motivo que quando a gente solicita a cotação sempre do suporte premium, obrigatoriamente vem sempre o BKLN primeiro. Primeiro não, né? Ele vem e a gente Legal. quase sempre tem que justificar, né, aí para vocês para fazer essa troca. Joia, então deixa eu responder essa primeira pergunta aí, então. Depois você faz a segunda, tá? Na verdade, Isabela, isso daí não é algo mandatório pela TD Cinex, tá? Isso é uma regra que veio da própria Palo Alto, né? Onde new logo, né? Digamos assim, a regra seria ali, né? A regra standard, né? Digamos assim, seria a utilização do BKLN. Não é porque a Palo Alto é boazinha ou alguma coisa do tipo, né? Mas também foi ali para liberar um pouco do suporte, né? Da própria Palo Alto ali, trabalhar com suporte em português, entre outros, né? E outro ponto né? Liberar por quê, né? Muitas das vezes o cliente ali ele tinha até dificuldade no momento de abrir um chamado por conta da língua, enfim, né? Então, a regra é basicamente da Palo Alto. Alguns dos motivos apontados foram esses que eu citei ali. Devem ter outros, né, não informados pela Palo Alto, mas basicamente é isso daí. E aí, Isabela, vai ser analisado caso a caso, né, igual a Denise comentou, pelo AM da Palo Alto, ele liberando, né, isso daí é feito a cotação com o primo, tá? Então, é uma regra imposta pela Palo Alto. Ok. A segunda pergunta vou dar um exemplo, né? O Luciano ele está vendendo aí algumas subscrições, né? Para algumas caixas que já tem alguns licenciamentos aí. Vou dar um exemplo, que vence
em agosto de 2024. A gente consegue solicitar para vocês aí, vocês para Palo Alto, no momento da cotação, para que essa subscrição, né, essa nova future que ele está vendendo, case com esse vencimento futuro? Existe alguma regra? Assim, eu posso comprar ou tanto mais meses de licenças, ou às vezes menos, né? Aham. O que pode ser feito para casar isso daí, ô Isabela, é no momento da renovação, tá? Porque como que acontece na compra? Você pode fazer a compra, por exemplo, de 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, enfim, mas você fazendo a compra dessa forma, né, que eu comentei, né, não vai casar direitinho o dia. Porém, no momento da renovação dessa licença aí que você falou aí que está para vencer, você pode pedir para que seja o vencimento para igual, né, a que você comprou anteriormente, tá? Aí no momento da renovação você faz você consegue equivaler, né? Fazer essa equivalência aí do vencimento. Tá ok, obrigada. De nada, exponha. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro aí também as respostas que eu dei para vocês nas suas dúvidas, enfim. E é isso, pessoal. Da minha Bom, parte, sim, viu, Jonas? Obrigado aí por fechado, você, Luciano. Denise, todo mundo. Por aqui também, obrigada, tá? Consegui Fechado, entender aí. Isabela. Eu que agradeço a presença de vocês, a participação. Denise, se tiver mais alguma coisa a falar aí, esse é o momento. Se não, a gente já encerra por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Só agradecimentos, pessoal. Então, obrigada pela atenção, obrigada por disponibilizarem um tempinho do dia de vocês, que eu imagino que seja bem corrido, para participar desse webinar. Qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em me chamar o Jonas, o Vitor, estamos aqui para ajudar vocês. E caso surja alguma dúvida também sobre a apresentação de hoje, que vocês não perguntaram agora, por qualquer motivo que seja, vocês podem também entrar em contato com a gente depois e sanar essas dúvidas. O importante é que vocês nunca fiquem com dúvidas e sempre tenham o apoio quando precisarem. Então, da minha parte é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.